Olá, como você está? Eu espero que bem. Hoje na nossa série nós vamos estar falando sobre perseverança, né? A questão de perseverar para conquistar alguma coisa, para chegar ao objetivo, para alcançar as coisas, né? E para começar a falar sobre perseverança, eu quero te contar uma ilustração, né? Uma ilustração para você entender, né? De uma experiência que pesquisadores fizeram. Conta, né? Essa pesquisa, que um determinado grupo de pesquisadores pegaram um camundongo, né, esses ratinhos de laboratório, pegaram um camundongo, pegaram um tonel, colocaram água dentro desse recipiente e colocaram o camundongo ali. E o que eles começaram a observar? Que eles deixaram o camundongo ali para o camundongo ver qual o nível de resistência e de perseverança do camundongo. Ele jamais tinha passado por uma experiência como essa e eles queriam ver qual o nível de perseverança dele. Eles colocaram o camundongo dentro daquele tonel ali e eles deixaram ali até ele se cansar. Passado 4 horas, aquele camundongo, aquele rato de laboratório, ele já estava cansado de se debater, de tentar nadar ali dentro daquele recipiente que não tinha como ele sair e estava quase se afogando. Depois de 4 horas se debatendo, ele estava quase se afogando. Ele perseverou por 4 horas. Aí eles foram lá, retiraram aquele camundongo, né? E deixaram ele descansar, deram alimento para ele e no dia seguinte fizeram o mesmo procedimento. Pegaram o mesmo camundongo, pegaram o mesmo recipiente de água e colocaram ele lá dentro para ver quanto tempo mais ele resistiria. Vez que ele já tinha tido uma experiência, né, parecida. Então, colocaram ele lá dentro e passado 4 horas ele ainda estava lutando, não tinha desfalecido. Passado 8 horas, ele ainda estava lutando, não tinha desfalecido, estava perseverando. Passado 12 horas, ele também estava ali lutando e não tinha desfalecido. O que os pesquisadores fizeram? Foram lá, tiraram ele e ele estava se debatendo, estava com toda a força. O que eles concluíram com isso? Porque no dia anterior, o camundongo conseguiu resistir apenas 4 horas. O mesmo camundongo conseguiu ficar apenas 4 horas e já estava se afogando. E no dia seguinte, ele conseguiu ficar 12 horas e ainda tinha forças. Por quê? Eles deduziram que ele, com a memória cognitiva dele, com o subconsciente consciente dele ativado por aquela experiência que ele teve de se debater 4 horas e na hora que ele estava quase se desfalecendo, afogando, ele foi salvo, gerou nele uma palavrinha chamada esperança, confiança. E quando ele foi exposto na mesma situação, ele tinha confiança, ele tinha a esperança que ele iria sair daquela situação adversa. E ele fica 4 horas, não vê nada, continua mais 4 horas, não vê nada, continua mais 4 horas, aonde ele é resgatado, 12 horas a mais. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa vida é a mesma coisa. E a palavra de Deus, ela relata isso para mim e para você, ela fala isso para mim e para você. Lá em Romanos, capítulo 5, do versículo 3 e 4, fala que nós devemos nos gloriar nas tribulações, nas situações adversas da vida. Por quê? As tribulações, as lutas, as situações adversas da vida, elas nos geram perseverança. Então a Bíblia fala em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4, glorie-se nas tribulações, porque a tribulação ela produz perseverança e a perseverança ela produz um caráter moldado, um caráter formado, ou em outras traduções, produz experiência e essa experiência produz o quê? Produz esperança. Então, resumindo o que Romanos quer nos dizer, que, né, o que está escrito lá em Romanos 5, 3 e 4. Quer dizer o seguinte, que a tribulação nas nossas vidas, ela produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. O que quer dizer isso para mim e para você? Quer dizer o seguinte, que quando nós passarmos por momentos de lutas, dificuldades, nós temos que perseverar. Nós temos que perseverar, não podemos desistir, não podemos esmurecer, temos que ser resilientes, temos que perseverar, temos que continuar lutando. Porque quando nós perseveramos em meio a uma tribulação, em meio a uma luta, gera em nós uma resistência, gera em nós uma força.
gera em nós experiência, vivência, e essa experiência, ela vai nos proporcionar uma palavra chamada esperança, ou seja, fé, confiança naquilo que nós não vemos. Hebreus que fala lá que a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Então é a luta, é na hora da luta, é na hora da dificuldade que nós temos que perseverar, porque quando perseveramos, nós temos experiências positivas, experiências que vão nos levar além. Nós nos fortalecemos, crescemos mais. Então, a perseverança é que nos leva a conquistas. Porque começar a caminhada, todo mundo começa. Eu, você, a maioria das pessoas começam uma caminhada para uma vida nova, para um momento de conquista. Mas só conquista realmente aquele que persevera. Começar a caminhada para conquistar, muitos começam. Começar a caminhada para uma mudança de vida, muitos começam. Mas só experimenta transformação na vida aqueles que perseveram. Só experimenta algo novo na vida aqueles que perseveram. Então, o que é perseverança? Perseverança é algo que vai gerar em você experiência. A experiência que você tiver em meio a circunstâncias diversas vai gerar em você fé. Então, Romanos 5, 3 e 4. Capítulo 5, versículo 3 e 4. Porque as tribulações, as lutas produzem em nós perseverança. E a perseverança produz em nós o quê? Experiência. E a experiência produz esperança. Então, quando nós temos esperança, nós cremos que sempre vai dar certo. Quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida e nós conseguimos superar, quando vem outra dificuldade, outra circunstância diversa, nós lembramos daquilo que conseguimos superar lá atrás e falamos, não, eu consegui e eu vou conseguir de novo, vai dar certo. Então tome isso, tome essa palavra para você, sempre persevere, sempre confie. Vai dar certo, já deu certo, está passando luta, está enfrentando dificuldades, persevere, confie, vai dar certo. Gere esperança, esperança é fé, confiança, certeza que Deus já fez por você. Amém? Então, fica na graça e na paz, um forte abraço para você e a palavra de hoje é perseverança. Não desista, persevere, porque você já recebeu a vitória. Fique com Deus e até a próxima. Um forte abraço.